Mais uma vez, nós agradecemos muito, reverendo, a presença do senhor aqui. O senhor sabe que nós temos muita admiração pelo senhor, muito carinho pelo senhor e a toda a família. A dona Zeli também foi uma bênção bastante na vida da minha esposa, Denise, no Conte Comigo. E é uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Eu passo a palavra ao senhor para que faça uso nessa primeira palestra. O que eu vou falar, quem pediu foi o pastor. Tá? Não é comidinha fácil. Ele pediu que eu falasse coisas sobre Jesus Cristo. E vocês pensam que é mole falar coisas sobre ele? Ô Lori, você o conhece faz uns 15 anos. Uns 50. É verdade. Eu tinha 21 quando vim para cá em 72. Você era meninota. A Dinha já era um pouquinho mais velha. Mas eu tenho uma ligação afetiva com Limeira, que vem de longe. E a ligação aumentou quando o meu filho foi pastor de vocês aqui há alguns anos atrás. E ele e eu temos muitas ligações. Ele mandou um abraço para vocês, minha esposa também, lá para a família que vai me hospedar agora. E é muito gostoso estar com vocês. E a grande maioria de vocês eu não conheço. E o pastor de vocês pediu para que eu falasse sobre o Redentor, sobre as naturezas do Redentor. Eu quero ensinar culto e pensa em coisa emocional, coisa assim que balança a gente. Eu não sou desse tipo de pregador. Agora, eu gosto de ensinar coisas que vocês nunca haviam pensado antes. Eu quero fazer vocês pensarem. Porque, quer ver só, a senhora, eu não sei quem é a senhora. Você me conhece? Tomamos café juntos, tá certo. Escuta, qual é a doutrina mais difícil de engolir que tem na Bíblia? Não sabe? Eu vou ajudar vocês. Vocês já ouviram falar da doutrina da predestinação? E todo mundo briga. Todo mundo se debate com isto. Isso é fichinha. A doutrina mais complicada, mais difícil de entender é a da pessoa de Jesus Cristo. A hora que eu estiver falando, vocês vão perceber isto. Eu quero levar vocês a usar a cachola, usar a mente para apreender, não somente aprender, mas apreender as coisas que nos serão ditas hoje e amanhã. Jesus Cristo não é metade Deus e metade homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Como isso é possível? Eu falei, é difícil. Eu não sei explicar. Na encarnação, isto é, quando... Quem que se encarnou mesmo? Vamos lá, quem se encarnou? E o Verbo se fez carne. Quem se encarnou? Jesus, mentira. Jesus é aquele que é o encarnado. Na encarnação de Jesus, vamos mudar isso. É encarnação de quê? Do Verbo. É encarnação do Filho. E esse Verbo, eu vou mostrar para vocês hoje, ele tem a mesma natureza do Pai dele.
E o que eu quero mostrar, eu vou tentar mostrar com o texto da Escritura. Algumas coisas que eu vou falar aqui são ilação minha. É uma tentativa de entender. E algumas coisas eu vou sugerir e vocês podem ou não concordar. Ele não é meramente homem que possui certas qualidades divinas. Ele possui todas as propriedades divinas, assim como possui todas as propriedades humanas. E eu vou mostrar para você. Eu vou usar uma expressão que não está na Escritura com respeito a Jesus. Eu vou usar a ideia de que Jesus Cristo tinha duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. E vou mostrar biblicamente. Eu não sei explicar como isso é possível. Porque ele é único, ele é singular, não tem ninguém igual a ele, nem o pai dele. Porque o pai dele é só Deus. Bom, já é muito, né? O pai dele é Deus. Diferentemente do pai dele, ele é homem. E diferentemente de nós, ele é Deus. Tá, vamos tratar sobre ele nessas 3 palestras. 2 hoje e uma amanhã depois do culto. A pessoa de Cristo, portanto, é um mistério incompreensível e não dá para falar com propriedade de todas as coisas que eu vou falar aqui. Porque elas são mistério para mim e certamente para você. Cadê? Onde que projeta esse troço aqui? Passa o outro slide. Isto. Vamos ler juntos, vamos lá. Com respeito. Isso aqui mostra nesse texto com certa clareza 2 naturezas dele. Daqui a pouco eu vou falar o que natureza significa, tá? Olha só, com respeito ao filho, o qual, segundo a carne, a palavra sarx no grego, ela tem vários sentidos. Ela significa bife, que você tem, que você come. Ela significa humanidade, significa inclinação pecaminosa, fruto da carne, e significa aqui natureza humana. Então, traduza assim. Com respeito ao Filho, o qual, segundo a sua natureza humana, veio de quem? Da descendência de Davi, tá? Então, não entenda a carne como simplesmente corpo. Essa palavra tem vários significados na Escritura. E Jesus Cristo veio da semente da Virgem, pois ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. É verdade que José é dito ser da descendência de Davi, mas Maria também, porque Jesus não veio do Zé. Jesus veio da Maria. E ela também, por inferência, é da descendência de Davi. E ele não foi tornado filho de Deus. Ele já era. A divindade do Redentor precede a humanidade dele, porque a divindade é desde sempre. E a humanidade é desde 2000 anos atrás. 2000 anos e um cadinho.
poucos textos do Novo Testamento. Vai ao texto agora. Leiamos juntos. Dos judeus, segundo a natureza humana. Tá? Carne aqui novamente deve ser interpretado como natureza humana. E agora vem a outra natureza dele, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Eu acrescentaria Deus bendito desde todos sempre e para todos sempre. Eternamente Deus e temporalmente humano. A natureza humana de Jesus Cristo veio a existir no tempo, que a Escritura chama de plenitude do tempo. No tempo exato, no tempo apropriado, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Isso é segundo a carne. É onde ele tomou, o Redentor tomou a natureza humana, tá? Se alguém não entender alguma coisa, dá um berrozinho, levanta a mão, eu respondo perguntas na hora. Se eu não souber, eu digo, eu não sei, pronto. Se lasque. Portanto, a palavra carne, em vários lugares, e nesses que estamos afirmando hoje, significa sempre natureza humana. O verbo se fez carne. Não é o verbo se fez bife. Mas ele assumiu alguma coisa que ele não tinha antes da encarnação. O que é que ele não tinha antes da encarnação? Não está errado, está meio certo. O que é que ele não tinha? A natureza humana. Se eu perguntasse para você, se é namorado dele? A esposa? É danado já. Escuta, natureza humana é composta de quê? Ele falou a metade. A natureza humana, você é composto de quê? Corpo e alma. Isto é, nós temos uma parte material, uma parte imaterial. Jesus Cristo teve as duas coisas nossas. Ele teve uma alma humana. E essa alma humana que sofreu, lembra? A minha alma está profundamente angustiada com angústia de morte. Ele tinha uma alma humana e tinha um corpo humano. Ele tinha a fisicalidade e ele tinha o que você e eu temos, uma alma humana que pensa, que decide, que tem afeições. Como você e eu. Exceto no pecado, ele se iguala a nós em todas as coisas, tá? Isso aqui de volta a falar mais tarde. O Redentor não é distante de você, ao mesmo tempo em que ele é muito distante de você. Em que sentido ele é distante de você? Eu estou fazendo vocês pensar. Em que sentido Jesus Cristo é distante de nós? Não, é porque ele é Deus. Mas há um sentido em que ele é próximo de nós. Jesus é muito caro a nós. Quando é dito na Bíblia que ele tem todas as coisas que nós temos, exceto o pecado. Ele sente como você, ele pensa como você, ele tem coisas próprias, decide como você, coisas próprias da natureza humana. Ele é muito próximo de nós. Por isso que nós temos mais familiaridade com Jesus Cristo do que com o Pai dele, do que com o Espírito Santo, porque nós não sabemos muitas coisas. A humanidade dele nos aproxima
se aproxima de nós, o torna aproximado de nós. Ele é meu companheiro. Ele é meu irmão mais velho. Porque ele fala assim: a meus irmãos eu declararei o teu nome, ó Deus. Então ele tem familiaridade conosco, tá? Isso aqui são todas palavras introdutórias. Vamos analisar. O reverendo, me puxa o paletó a hora que eu chegar na hora. Finalizar, por favor. Paulo afirma que ele é Deus bendito. Agora eu vou analisar um texto. Pode projetar o texto, por favor? De Lucas 1, 31 a 35, nós vamos ler, porque assim vocês não dormem, porque 2 palestras, 4 da tarde, é de matar. Então vamos acordar falando, vamos lá. Projeta, irmão. Não tem? Não apareceu? Então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas 1, 35. Se vocês têm a ARA, vai ser melhor para eu entender. É uma conversinha do anjo com a tia Maria. Só para vocês saberem, ela era uma adolescente. 15, 16 anos. É uma menina, quase mulher. Mulher, mas ainda adolescente. Essa que é a Vixe Maria. É essa. 31 a 35, diz assim. Vocês têm Bíblia aí? Vamos ler junto? Vamos lá. Eis que conceberás e dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino Ok. Então vamos começar parte por parte a analisar esse texto. Primeiro ponto, que é o verso 31. O ser que haveria de nascer de Maria era uma pessoa chamada Jesus. Eu vou usar o termo, e aqui eu vou apertar vocês que fizeram faculdade, tá? Eu vou usar 2 termos, pessoa e natureza. Natureza eu já falei um pouquinho, mas eu não expliquei o que é. Por exemplo, o que é natureza? Natureza é alguma coisa que faz com que algo seja o que é. Ok? Esta cadeirinha aqui é essencial que não pode faltar, tá? Esta cadeirinha aqui é essencial que ela seja desta cor? Não, ela podia ser de outra cor. É necessário que ela seja deste material aqui, uma espécie de um vime, é necessário? Não. É necessário que ela tenha 4 pernas? Não. Podia ter 3, podia ter 2, podia ter 1 perna. Agora, é necessário que ela sirva para isso aqui, ó. Ainda bem que não quebrou. Uma coisa essencial é que não pode faltar. Então, natureza é igual a essência em teologia. Essência é aquilo sem o qual
uma coisa não pode ser o que é. Está claro isto? Se o corpo é essencial em você, o corpo é parte da sua natureza. A alma é essencial em você, porque a alma é parte da sua natureza. Você sem alma não é pessoa. Você sem corpo não é pessoa. Então a natureza humana é composta de duas partes, uma parte física, outra não física. Então essa é a natureza, é aquilo que faz com que alguma coisa ou alguém seja o que é. Eu espero que eu seja claro. Se não fizer claro, levanta a mão e eu explico outra vez, de outra forma. Então, Jesus Cristo tinha duas naturezas. Quais? Divina e humana. Bom, agora deixa eu ir para a parte mais complicada um pouquinho. Pessoa. Quem é pessoa aqui? Todo mundo é pessoa. A gente precisa aprender a definir coisas. O que é pessoa? Parece simples, né? O que é uma pessoa? Arrisca. Sem medo de errar. Um ser humano, é claro. Eu não pedi exemplo de uma pessoa, que é ser humano. Deus é pessoa, anjos são seres pessoais, tá? Mas o que é pessoa? Eu vou explicar de maneira mais simples que eu puder, ainda assim não é fácil. Pessoa é aquilo que possui consciência de si mesmo. Pessoa é aquilo que possui autoconsciência, ou seja, consciência de si. Eu tinha uma cachorrinha, era da Cláudia, minha filha, quando ela era pequena, e às vezes a gente cresce, casa, fica bobo e casa, e faz certas coisas. Você já conversou com um cachorrinho? Já. Você nunca pegou o seu cachorrinho e botou em frente ao espelho e falou, olha você lá. Nunca? E ele, uau! Ele não sabe o que está ali. Um cachorro tem consciência de tudo o que acontece ao redor mais do que você. Ele percebe coisas a quilômetros. Quando em casa nós tínhamos essa cachorrinha chamada Dolly, e eu chegava de carro 2, 3 quadras, ela corria para a porta para me esperar. E é assim com todos os nossos filhos. Ela tem consciência de tudo, mas não tem consciência de si mesma. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe de onde veio, ela não sabe quem é o pai dela, quem é a mãe dela, e isso não interessa a ela, porque ela não possui consciência de si. Ela só percebe as coisas, ela tem consciência das coisas ao seu redor, mas não consciência de si mesma. Portanto, você fica conversando com um cachorro pensando que é gente. Uai. Você nunca fez isso, Lori? Tem 3, ela tem, no pior caso, ela tem 3 vira-lata. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas naturezas a Trindade tem? Quem acerta? Olha lá. Não vou dizer que vocês não sabem. Ô, Jailson. Quantas naturezas a Trindade tem? Uma. Qual? Quantas autoconsciências a Trindade tem? 3. Olha só. O pai fala, eu amo aquele cara lá. Isto é, eu amo o meu filho. O filho fala, eu amo o meu pai. E os dois, o pai e o filho, falam de uma outra pessoa, que é o Espírito Santo, que tem as mesmas coisas que nós temos, tem sentimentos, não entristeçais o Espírito, coisas próprias de pessoalidade. Então o Espírito Santo tem 3, o quê? Autoconsciências. 3 eus.
O Pai fala eu, o Filho fala eu, e o Espírito também fala eu. Agora, Jesus Cristo tinha quantas autoconsciências? Uma. Jesus Cristo, embora sendo homem e sendo Deus, plenamente homem, plenamente Deus, ele era só uma pessoa, não duas pessoas. Um tal de Nestório, lá no começo da história da igreja, andou afirmando que ele tinha duas personalidades, duas pessoas, o que é um engano. Então, Jesus Cristo, quando ele falava das coisas próprias da sua humanidade, ele falava, eu tenho fome, ou eu tenho sede. Ou ele fala, eu e o Pai somos uns. Quer falando das qualidades da sua humanidade, quer falando das qualidades da sua divindade, ele só usa um eu. Isso aqui vocês não sabiam. E vocês também possuem uma autoconsciência só. Nós e Cristo somos seres unipessoais. Embora nós tenhamos uma coisa muito distinta, nós somos uma só natureza. Qual? A humana. E ele tem a natureza humana e a natureza divina. Ele tem todas as coisas que são próprias de um ser humano, exceto o pecado, e todas as coisas que são próprias da divindade. É isto que é o mistério nosso. E essas duas naturezas estão ligadas indissoluvelmente a uma pessoa chamada Filho de Deus. Uma pessoa com natureza divina que no passar da história, há 2000 anos atrás, assumiu uma natureza que ele não tinha antes da encarnação. Qual? A natureza humana. É complicadinho ou é complexa a pessoa do Redentor. Ela não é simples. E eu estou lhes dando estas coisas porque eu quero que vocês conheçam quem é o Jesus em quem vocês creem. Que vocês ouçam dele coisas que sejam expressão da realidade. Então, eu defini natureza e eu defini pessoa. Doutor Aldo, o que é natureza mesmo? Deixa ele falar, não fica soprando, não. Natureza que é essencial. Tá? O que é uma coisa essencial? É aquela que não pode faltar. Tá? Então, Jesus tem as coisas de homem que não podem faltar num homem. Isto é, ele tem todas as características de um homem. Assim como ele tem todas as características de Deus. Por isso que ele tem duas naturezas, ou seja, duas essências, a divina e a humana. E ele só tem um eu. Ele é unipessoal. Enquanto que a Trindade é tripessoal. Quando vocês forem falar que o nosso Deus é um Deus pessoal, porque ele se relaciona, ele se envolve, é melhor falar que ele é tripessoal, tá? Antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar tudo que existe, tudo que pode pegar, tudo que você pode ver, tudo que você pode pesquisar, antes do universo, só Deus existia. E eu poderia dizer que Deus era um solitário, que ele tinha solidão. Por que não? Porque ele se comunicava consigo mesmo. Ele se interrelacionava.
Deus nunca foi só. Deus não precisava do mundo para poder relacionar-se. Ele resolveu criar o mundo porque ele quis. Mas ele não precisava disto. Porque ele era suficientemente bastante para relacionar-se com quem? Consigo mesmo. E ele relacionava com o seu filho. Por exemplo, o seu filho disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti. Quando? Antes que houvesse mundo. Então, antes de haver criação do mundo, o pai relacionava-se com o filho. Então, Deus nunca foi um solitário, só para vocês se lembrarem disto. Lembrem que Maria é dito, veja só, o ser que haveria de nascer em Maria era uma pessoa. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O que saiu de Maria, o que nasceu de Maria, não foi a humanidade. O que nasceu de Maria foi a pessoa completa, divino-humana do Redentor. Tem uma rezinha que alguns de vocês já fizeram no passado. Santa Maria, Mãe de Deus. Você não lembra disso, não? Lembra? Isso ficou encaixado na vida das pessoas. Então fala assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Na verdade, ela não é Mãe de Deus. Deixa eu explicar. A palavra grega traduzida como Mãe de Deus, comumente dentro da tradição católica, é Theotokos. Theotokos. Que deve ser melhor traduzida como portadora da divindade. Portadora da divindade. Mas o que nasceu de Maria não é simples e unicamente de Deus. Foi uma pessoa completa com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Tá? Veja que o texto fala assim, e ao completarem-se-lhe os dias, referindo-se à gravidez de Maria, isto é, ela gestou 9 meses aquele menino no seu ventre. E ao completarem-se os seus dias, diz o texto da Escritura que ela deu à luz ao seu filho primogênito, tá? Saiu do seu ventre. Houve o intervalo natural de 9 meses entre a concepção e o nascimento. Entre a concepção e o dar à luz. Ela gestou como você e eu fomos gestados. E o nome dessa criança é Jesus. Por isso que você não deve falar que Jesus se encarnou. Viu, reverendo? Fala que quem se encarnou é o Verbo. Ou o Filho de Deus. Nunca fale do Jesus encarnado. Jesus é aquele encarnado. Mas quem se encarnou foi o Filho. Filho eterno de Deus. O Verbo eterno, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que era Deus. Na igreja nós falamos muita coisa errada, que a gente precisa corrigir, para que a nossa doutrina não seja deturpada. Tá? Essa mesma pessoa, veja no verso 32, está aí? Isto
essa pessoa tem duas filiações. Ela é chamada de Filho do Altíssimo e ela é chamada de que mais? Está ali. Filho do Altíssimo, olha só. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, a sua natureza divina. Diz o Senhor, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, filho de Davi. Ou seja, da progenie de Davi, da filiação de Davi. Então, Filho do Altíssimo, porque ele veio diretamente do seu pai. E essa expressão indica a procedência divina daquele que já existia antes de se encarnar. Esse Filho do Altíssimo possui uma natureza divina que é base da personalidade do Redentor. Ele é chamado de filho de Davi também, porque fala de Davi, seu pai. Em vários lugares, Jesus recebe esse título de ou da realeza mais famosa de Israel, Davi. E essa expressão é equivalente a dizer que Maria foi da linhagem de Davi e veio da descendência de Davi. A terceira coisa aqui, essa pessoa com as duas naturezas haveria de reinar para sempre. Olha a terceira coisa do texto. Ele reinará para sempre sobre a casa de Israel ou Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas duas expressões, reinará para sempre e o seu reinado não terá fim, apontam para a ideia da perenidade da sua realeza. Os reis humanos começam e logo se acabam. Lula vem, Lula vai. Trump vem, Trump vai. Os homens duram um pouquinho, não duram mais do que algumas décadas no poder da realeza. Aquela que foi a mãe do Charles, a rainha Elizabeth, foi lá para os 90 e tanto. Quase que caducou. Mas foi. Ninguém ultrapassa mais do que algumas décadas. Jesus Cristo é rei para sempre e sempre. Mesmo quando ele devolver o seu reino ao Deus e Pai, a Bíblia fala que ele vai devolver, fala, Pai, agora está aqui o reino, cuida dele, que agora eu fiz o que tinha que fazer. A minha obra eu já consumei. Ele continuará reinando como Deus que é, para todo o sempre. Ponto 4. Está faltando quantos minutos aí? 20 ou 10? Coluna do meio. Essa pessoa teria duas naturezas unidas numa geração misteriosa. Aqui é o crux da questão. Como esse Jesus poderia ser nascido de Maria? E ela se assustou com o anjo deu essa notícia para ela. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Maria, pela época e pela idade dela, já era bem entendidinha. Porque tem ancestrais nossos bem recentes que pensam que fica grávida por um beijo, lembra?
Alguns mais idosos nossos tiveram isso. De tão, não é mal ensinados, não ensinados que foram. E ela disse assim, como que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com homem nenhum? Ela sabia como é que se ficava grávida. Coisa que séculos depois, muitos de nós não sabemos ainda. Ela era uma mulher limpa, como muitas meninas, mesmo da igreja, não são mais hoje. Isso aqui, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Em nossas igrejas tem meninas e rapazes que fazem o que fazem e não pensam que estão errados no que fazem. Ela era uma adolescente. Pensa num adolescente de 15, 16, 18 anos. Pergunta para esse adolescente hoje se ela nunca teve relação com homem algum ou com mulher alguma. Se você tem uma filha assim, levanta a mão para o céu. Se você tem um filho assim, levanta a mão para o céu. A mãe de Maria sabia. Acho que era Ana o nome dela. E Maria disse, eu não entendo que eu vou ficar grávida. Não entendo mesmo. Pois eu não tenho relação com homem nenhum. Ele haveria de nascer, atenção, Jesus Cristo haveria de nascer com os demais homens. Todos saem por aqui. Mas ele não foi concebido como os demais homens. Não houve homem nenhum na concepção de Jesus Cristo. Ele foi concebido de um modo espetacularmente maravilhoso. Vocês que estudam em faculdade, que estudam um pouquinho como é que chama? Aquela ciência que mede as... Esqueci agora. Que fala dos cromossomos. Genética, obrigado. Escapou. A genética hoje é fantástica. Todos nós sabemos, pela ciência, que todo ser humano, para ser completo, tem que ter 46 cromossomos. 46. 23 recebe da mulher, da mãe, e 23 recebe do homem, do pai. A Maria foi hábil para fornecer 23 dos 46 cromossomos a Maria. Se não houvesse uma operação sobrenatural da divindade na encarnação, ele seria meio homem. Não seria nada. Eu creio que Deus proporcionou os outros 46. Deus não injetou nenhum espermatozoide nela. Ele não precisa disso. Ele fez com que aquilo que ele precisava ter para ser um homem completo, ele fez com que os outros 23 cromossomos estivessem lá. Você duvida? Pergunta é quem foram os nossos primeiros pais, vó? Quem foram? Adão e Eva. Cromossomas de quem ele recebeu? Adão. Os 46 de Deus, não 23. O segundo Adão, Jesus Cristo, recebeu 23 cromossomos. Deus tem poder de fazer isto. E ele fez com que esses 46 cromossomos recebidos de Maria e recebidos de Deus
se juntassem de tal forma que nunca mais eles são separados. A natureza humana de Cristo é indivisivelmente inseparável da natureza divina. E essa geração é misteriosa. Essa junção das duas naturezas é alguma coisa incompreensível, e eu disse e repito, é o mistério mais difícil de compreender. Ele é uma pessoa ímpar, sem igual. Uma pessoa divina com natureza divina que recebe para si uma natureza humana. E essa união é tão poderosa que nunca mais as duas naturezas se separam. Mesmo quando Jesus Cristo morreu. Ô Dinha, você vai morrer? Não hoje. Não vai? Hoje não. Quando você morrer, quando eu morrer, quando você morrer, nós vamos nos separar. De quem nós vamos nos separar? Nós vamos nos separar de nós mesmos. Dinha, você vai para a sepultura ao mesmo tempo que você vai estar com Cristo. Você vai ficar separada de você mesma. E assim com todos nós. E só seremos juntados novamente, nós conosco mesmos, quando houver a ressurreição, quando viermos do céu e nos juntarmos a nós mesmos. Minha mãe morreu, está lá com Cristo, mas minha mãe está sepultada lá em Votorantim. No dia final, quando o Senhor voltar, minha mãe vai se encontrar com quem? Com ela mesma. Então a morte separa-nos. Quando Jesus Cristo morreu, o seu corpo foi para a sepultura e a sua alma foi estar com Deus. Paulo falou, quando eu morrer, e eu prefiro morrer, porque morrer significa estar com Cristo. Há separação de nós mesmos. Mas quando o Filho Cristo Jesus morreu, a sua natureza humana não ficou separada da sua natureza divina. A união é indissolúvel. Impossível de acontecer. Perdão, a separação é impossível de acontecer. Porque a Bíblia fala que não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. E eu vou terminar. Essa geração das duas naturezas unidas é alguma coisa extremamente misteriosa. Obrigado. Eu disse para vocês que não ia ser cozinha emocional, uma aula de provocar emoções em vocês. Eu queria contar coisas do seu Redentor que se devia saber. E se eu perguntar a vocês quem é a pessoa que você mais ama, grande parte de vocês, ao menos, dirá: eu amo a Jesus Cristo. Mas quando a gente ama, a gente conhece. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E eu espero que você seja desafiado a conhecer quem é o Redentor de vocês. Ele, diferentemente do seu pai, ele é homem. E diferentemente de nós, ele é Deus. E você precisa aprender a entender estas coisas. A ensinar os filhos de vocês estas coisas. Eu ensino isso lá na minha igreja. Eu tenho tido a gratíssima surpresa de ver meninas de 10, 11, 12 anos entender estas coisas e responder de maneira extraordinária perguntas que eu fiz a vocês. Mas a gente precisa ensinar, ninguém nasce sabendo. Essas coisas vão ser ditas, reditas
para que os nossos filhos peguem, e eles pegam mais do que vocês pensam que eles pegam. Então ensinem isso, mas antes aprendam para vocês mesmos. Eu quero estimulá-los a estudarem essas coisas. O reverendo Jailson conhece os meus livros. Eu não trouxe nenhum. Mas vocês podem mandar pedir e ler. Tem muita coisa. Nessas 4 palestras que eu vou fazer, eu vou trabalhar com parte de um capítulo de um livro. O capítulo tem 300 capítulos, o livro tem. Então há muita coisa que aprender de Jesus Cristo. Desculpe-me a expressão franca, não sejam vagabundos, não sejam preguiçosos, leiam. Meta a cara no livro. Eu digo isso para todos os estudantes de seminário e mestrandos. Porque se vocês não lerem, se não estudarem, vocês não terão boa palavra para ensinar a igreja. Vocês não terão boa comida. A Bíblia fala de pastos pingues. Está lá em Ezequiel. Deus nos faz repousar em pastos pingues. Pastos pingues é o equivalente ao nosso capim gordura. Alguma coisa boa para se comer. Se você quer dar capim gordura para o seu povo, para as ovelhas do rebanho de Deus, estudem. E boa parte de vocês leciona na escola dominical, leciona em grupos familiares, faz alguma coisa de ensino no reino, meta a cara no livro. Tá? Deus abençoe vocês, até daqui a pouco.